Torcedor vascaíno! Fala minha galera do Comentário, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve nosso querido e amado Vasco da Gama. E vamos falar de Vasco e Vila Nova, o que esperar dessa partida, a possível escalação do Vasco, a forma que joga a equipe do Vila Nova, que deve ter aí dois estreantes, a gente vai trazer os principais jogadores desse time também, como o Vasco pode ganhar esse jogo, enfim, a gente vai falar tudo sobre isso, sobre a transmissão da partida, você vai saber de tudo que você precisa para o jogo Vasco e Vila Nova aqui no nosso Comentário Vascaíno. E obviamente eu vou analisar aí como o Vasco pode conseguir uma vitória contra o Vila Nova. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta a gente vai falar muito de Vasco e Vila Nova. Sobe a vinheta! Salve vascaínos e vascaínas, estamos entrando no ar. Olha, tá chegando a hora da estreia do Vasco na Série B contra a equipe do Vila Nova. E obviamente que tá voltando os nossos vídeos com as análises dos times que o Vasco vai jogar, com análise da forma que o Vasco vai jogar. Enfim, você agora tá voltando ao normal nossa programação aí no Comentário Vascaíno. E eu já mando aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve, que deixa seu comentário no nosso canal. Muito obrigado, vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. E para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, analista scout aqui do nosso Comenta Léo Vascaíno. Aqui você tem informação, você tem notícia, você tem análise, você tem sugestão de jogador, é aqui no Comenta Léo Vascaíno. E será um prazer enorme tê-lo como nosso inscrito. Estão chegando a 5.100 inscritos, vocês são maravilhosos demais e você pode dar essa moral pra gente, vascaíno. Então se inscreve aí no nosso Comenta Léo Vascaíno. E olha, o Vasco vai enfrentar a equipe do Vila Nova nessa sexta-feira, às 19 horas em São Januário. Promessa de casa cheia, mais de 17.300 ingressos vendidos. O Vasco vai lotar São Januário, Caldeirão vai pulsar e o Vasco já tem uma provável escalação. Você vai conhecer um pouquinho sobre a equipe do Vila Nova também. Enfim, a gente vai falar muito sobre esse confronto a partir de agora. E a primeira coisa que eu sei que vocês vieram aqui para saber é sobre a possível escalação do Vasco da Gama. A gente já tem confirmado que o Juninho não deve ir para o jogo. O Juninho sentiu um problema muscular, estava treinando em separado, o jogador deve ser preservado. Os reforços, Eric, Gabriel Dias, que só faltava uma documentação da Federação de Minas Gerais para ser inscrito, não foi inscrito. O próprio Palácios e o Zé Vitor não vão para o jogo. Só o Lucas Oliveira está apto, pois seu nome saiu no bid hoje e vai para o jogo contra a equipe do Vila Nova. A provável escalação do Vasco vai passar aí na sua tela e daqui a pouco eu vou trazer aqui os dois times, como vão se enfrentar, como a equipe do Vila Nova gosta de defender, como eles atacam também, enfim, a gente vai falar muito sobre isso. Mas o Vasco deve ir para campo com esse time que está aí na sua tela. Thiago Rodrigues no gol, Quinteiro, Anderson Conceição, na lateral direita o Everton, na lateral esquerda a gente deve ter Edmar, no meio campo Yuri e Zé Gabriel, com o Nenê. Nas pontas, o Vasco deve ter Figueiredo jogando pela ponta direita e pela ponta esquerda a gente deve ter Gabriel Peck. No comando de ataque, Raniel. Não muda aquele 4-2-3-1 utilizado pelo Zé Ricardo. E a gente espera para ver se o Vasco vai ter um pouquinho mais de intensidade com a entrada de Figueiredo na ponta direita. O Figueiredo que foi muito bem nos últimos clássicos contra o Flamengo e entra agora como titular. Não é a posição apta dele, a gente sabe que o Figueiredo é um centroavante. Quando jogou de ponta, teve algumas dificuldades, mas vamos ver como é que se comporta ali o Figueiredo jogando pela ponta direita. Obviamente, o Vasco terá o Lucas Oliveira como opção à ponta esquerda no banco, entre outros jogadores, mas essa é a escalação do Vasco. E como joga a equipe do Vila Nova? A equipe do Igor Magalhães, um baita técnico, um cara que vem fazendo um bom trabalho. Tem aí como principais destaques nesse time, vai passar e você vai ver o Jorge, meu goleiro. Na zaga tem o Rafael Donato, tem também no meio de campo o Arthur Rezende, o Rafinha, que deve ser uma estreia e uma novidade nesse time, e o Alex Silva, que é um jogador que vem aí sendo um destaque do Campeonato Paulista, vem para a lateral direita. O Wagner, aquele mesmo que passou pelo Vasco, também está nesse time, mas vem perdendo um pouquinho de espaço e deve ficar na reserva para esse jogo. Outros jogadores conhecidos aí, conhecido também é o Vitor Andrade, aquele que passou do Santos, passou pela equipe do Remo e agora está no Vila Nova. É um time que, como você vai ver aí na tela, o Vasco vai enfrentar um 4-5-1 defensivo, é um time que defende muito com a linha de 5 à frente da zaga, um time que gosta muito de fazer com que o seu adversário não consiga adentrar a sua zaga. O
Vasco vai ter que ter muita perseverança, muita movimentação para conseguir sair desse ferrolho que ele monta. É um time que quando ataca tem dois pontas que saem em muita velocidade. O Plácido Diego, que a gente conhece muito bem, um jogador que passou pela equipe do Fluminense. Tem o próprio Vitor Andrade, que é um cara que segura um pouquinho mais a bola, mas que tem uma qualidade também. O Vasco vai ter que tomar muito cuidado com a bola rápida deles. Então o Vasco vai ter que se postar muito bem. Os volantes ali como Yuri e Zé Gabriel tem que estar sempre atentos para que num contra-ataque os dois laterais do Vasco, ao subir, não sejam surpreendidos com a bola nas costas, com o próprio Plácido Diego aí. O Vasco vai ter que tomar muito cuidado. O Arthur Rezende, que é o cara que ali no meio de campo pensa mais um jogo. O Rafinha, que é um bom jogador, um bom ladrão de bolas. Enfim, o Vasco vai ter que tomar muito cuidado nesse jogo contra a equipe do Vila Nova. Vai ser um jogo de paciência. Já alerto logo a você que vai a São Januário assistir esse jogo. É um jogo de paciência, como eu falei, um time que se defende com um bloco de 5, mas que sai em velocidade com 3 jogadores muito rápidos, muito velozes. Tem que tomar muito cuidado com o Arthur Rezende, que é o cara que vai pensar que tem uma boa bola longa, que sabe trabalhar um pouquinho mais a bola. É um cara que era um 10, que foi um pouquinho mais para trás, jogou no Bahia como 10, jogou no próprio Boa Vista, mas que é recuado um pouquinho como segundo volante, ali um segundo meio. É um cara que tem uma qualidade de bola muito grande. O Vasco deve enfrentar aí uma grande dificuldade para vencer esse ferrolho da equipe do Vila Nova. Mas por onde o Vasco pode chegar? Aí eu digo, no setor defensivo. Até por isso, o Igor monta um ferrolho ali à frente do sistema defensivo, porque o time da equipe do Vila Nova tem algumas dificuldades para defender, uma bola nas costas, até por ter um Rafael Donato, mas às vezes uma bola que é jogada na área ali, às vezes sobra para alguém, eles têm essa dificuldade, mas tem no gol Jorge, que é um cara que fecha muito gol. Em alguns momentos a galera especulou ele no Vasco, queria ele no Vasco, a gente falou até sobre esse jogador aqui. Enfim, é um jogo de muita paciência, é um jogo em que o Vasco vai precisar movimentar bastante para ganhar a equipe do Vila Nova. Sobre a arbitragem, você já sabe, Leandro Pedro Voaden deve ser o árbitro para esse jogo contra a equipe do Vila Nova. Sobre a transmissão, esse jogo terá transmissão exclusiva pelo Premier FC. Será a única transmissão. Você que está fora pode assistir aí pelo Brasileirão Play, você que está fora do Brasil, mas o jogo terá transmissão exclusiva pelo Premier FC. É o primeiro jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B. Depois o Vasco vai viajar para jogar contra a equipe do CRB às 19 horas. As expectativas é de um grande jogo. O Vasco precisará fazer aquilo que fez contra equipes como Bangu e Portuguesa, movimentar bastante, tentar bolas por trás da zaga. A movimentação de Gabriel Peck e Figueiredo será muito interessante, mas se o Vasco ficar um pouquinho mais engessado, o Vasco não movimentar, o Vasco vai ter grandes dificuldades para conseguir vencer esse ferrolho que monta o Igor Magalhães ali à frente da zaga da equipe do Vila Nova. O meu palpite, Vasco 1-0 com gol de Raniel. Esse é o meu palpite para o jogo contra a equipe do Vila Nova. Lembrando novamente, estaremos ao vivo aqui logo mais às 17h50, antes do jogo, no pré-jogo especial. A gente vai bater um papo muito legal aqui. Pós-jogo a gente vai estar aqui também. Esperamos que com uma vitória para o Vasco aí voltar a vencer na Série B, porque já tem um tempinho que o Vasco não vence no Campeonato Brasileiro da Série B. Então, muito obrigado a você que chegou até esse momento do vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário. Em breve a gente está de volta para trazer mais informações do Vasco da Gama. Um abraço, tamo junto.